Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente para a segunda parte da primeira aula. E agora nós vamos ver por que foi Portugal o país que saiu à frente de todos os outros na expansão marítima. Bom, e não foi só pela posição geográfica. A Guerra da Reconquista e a Revolução de Avis foram dois movimentos muito importantes. Então vamos lá. O que foi essa Guerra da Reconquista? Lembram que eu disse no começo da outra aula que os árabes muçulmanos invadiram a Europa pelo Estreito de Gibraltar através da Península Ibérica? Então, temos aqui o Estreito de Gibraltar, era na África, e no século VIII, os muçulmanos passaram por esse estreito e entraram na Península Ibérica e começaram seu expansionismo na Europa. Mas em 732, ainda no século VIII, eles foram barrados na França na Batalha de Poitiers. Só que apesar deles pararem de se expandir para o resto da Europa, eles continuaram na Península Ibérica. Então, os povos católicos ibéricos tiveram que começar a lutar para expulsá-los de suas terras. E Portugal nasceu como uma recompensa. A terra referente a Portugal, o condado portucalense, que era menor do que Portugal é hoje, foi dado ao Henrique de Borgonha como recompensa por serviços prestados na expulsão dos árabes muçulmanos no território. E em 1139, esse condado, o condado portucalense, ficou independente dos reinos hispânicos e Portugal fundou a sua primeira dinastia, a dinastia de Borgonha, com o rei Afonso I. Então aqui nós temos a evolução das fronteiras de Portugal. Começou com o condado portucalense e foi crescendo até que com a expulsão total dos árabes da parte mais sul, ficou parecida com o que é hoje, mas ainda não tem essa parte mais ao norte. Bom, ou seja, por que Portugal? Lembram que eu disse que o contexto de guerra unifica o poder nas mãos do rei e enfraquece o poder dos senhores feudais? Então, Portugal já nasceu nesse contexto. Ela sempre precisou de um rei forte e ela não teve essa política descentralizada. Além disso, viver numa guerra, você precisava de recursos para custear a guerra. Então, o comércio na costa atlântica já era desenvolvido e também havia pesca. Também Portugal precisava de homens livres para lutar contra os árabes e começar a povoar os territórios mais ao sul ser conquistados. Não havia tantos servos. E ainda, o contato com os árabes favoreceu a ciência, a matemática e o desenvolvimento de técnicas navais para Portugal. Resultado, antes de qualquer outro país na Europa, Portugal ficou com uma monarquia centralizada, forte e com controle sobre a economia. Bom, e vocês lembram também que o século XIV foi um século muito complicado para a Europa como um todo por causa da crise da Baixa Idade Média? Portugal teve um contexto um pouco mais favorável neste século. Por quê? Porque, Portugal virou independente, vocês lembram, no século XII. 2 séculos depois, no século XIV, eles finalmente conseguiram expulsar os árabes de seu território. Como a Europa estava em crise, as rotas que já haviam, rotas comerciais, não tantas como no Renascimento urbano e comercial, mas havia porque o comércio não foi extinto. Era perigoso ir por terra, fazer comércio. Então Portugal, que está aqui, foi valorizado como uma rota marítima até Flandres, que era uma região comercial da Europa. Flandres fica onde hoje são os Países Baixos, parte da França. E com esse comércio intensificado em Portugal, a sua burguesia, que já existia, porque a Guerra da Reconquista demandou um comércio, ficou mais forte ainda, mas não tinha poder político. Economicamente, ela estava muito forte. E como que essa burguesia vai conseguir o poder político? Ainda no século XIV, com a Revolução de Avis. E o que foi essa Revolução de Avis? Que aconteceu entre 1385 e 1385. Bom, o último rei da dinastia Borgonha, Dom Fernando o Formoso, sim, os reis tinham esses nomes um pouco estranhos.
morreu sem sucessor. E morrer sem sucessor era a maior tragédia que podia acontecer a um rei, porque o seu reino entrava em uma guerra sucessória. Portugal passou por 2 momentos por isso. E nesse primeiro momento foi bom por causa da Revolução de Aviso. No próximo, que vai resultar a União Ibérica, não foi muito bom, como vamos ver em algumas aulas mais à frente. Então, Dom Fernando o Formoso morreu sem sucessor. Ele só tinha uma filha, que era casada com Dom João de Castela. Castela era um dos reinos que hoje formam a Espanha. Como ele era casado com a filha de Dom Fernando, ele reivindicou a sucessão ao trono. A alta nobreza o apoiava, porque ela conseguiria novas terras e retomaria rendas com a união dos 2 reinos. Mas a pequena nobreza e setores populares e a camada mercantil, os burgueses, rejeitavam essa reivindicação, porque eles perderiam a autonomia que eles tinham antes com a dinastia de Borgonha. Então, o que aconteceu? A burguesia, que tinha bastante dinheiro, sustentou 2 anos de luta e impuseram o Dom João, mestre militar de Avis, que era o irmão bastardo do rei, como novo rei. Então, durante a Revolução, ele foi eleito regedor defensor do reino. E, por fim, quando eles ganharam, em 1385, Dom João de Avis foi coroado rei de Portugal e fundador da dinastia de Avis. Mas o que essa Revolução de Avis... só uma parte. Essa figurinha é Dom João de Avis. O que a Revolução de Avis significou para Portugal? Quais foram as consequências? A primeira e a mais importante. Não foi uma revolução financiada pela burguesia portuguesa? Então, essa burguesia que financiou a tomada do rei ao poder passou a influenciar diretamente a monarquia. Então, a burguesia direcionou os investimentos do rei para as grandes navegações, que eram de extremo interesse para essa burguesia. Não só para a burguesia, mas também para a nobreza, que teria renda aumentada com o descobrimento de novas terras. Esses comerciantes controlariam essa nova rota comercial, lembra que eu estava discutindo com vocês? Diferente da Mediterrânea, para as Índias, para as especiarias indianas. Especiarias indianas eram basicamente temperos. E o rei teria o controle fiscal dessas novas rotas comerciais e das riquezas da nova terra. Então, o país seria um país mais rico. Tanto que em 1415, apenas 30 anos depois da Revolução de Avis, Portugal iniciou sua expansão marítima. Então, em resumo, por que Portugal saiu na frente? Era um país autônomo, com poder monárquico forte. Tinha experiência com comércio a longa distância por causa da Guerra da Reconquista. Boa posição geográfica, porque não é o principal, mas é muito importante você ser um país basicamente litorâneo, com uma saída para o Atlântico fácil. As condições políticas dadas para Portugal pela Revolução de Avis foram fundamentais para Portugal conseguir enfrentar a crise do século XIV e investir antes de qualquer outro país nas navegações. E também lembram que Portugal, pelo contato com os árabes, teve contato com a ciência, a matemática e também técnicas de navegações. Portugal desenvolvia novas técnicas de navegação, principalmente na Escola de Sagres. A Escola de Sagres não foi bem uma escola. O que a maioria dos historiadores acham é que a Escola de Sagres eram pessoas que se reuniam para debater sobre técnicas de navegação, mas isso foi importante para Portugal. Tinha técnicas e durante toda a expansão marítima, Portugal foi especializando suas técnicas. Então, vamos entrar agora na expansão marítima portuguesa. Entre a conquista de Ceuta e a chegada ao Brasil foram 80 anos. E durante esses 80 anos, porque vocês lembram, a ideia era chegar até as Índias. Então, a ideia era sair de Lisboa, contornar a África e chegar até as Índias. Então, nesse tempo, eles foram criando feitorias em cada ponto africano que eles conquistavam. A primeira que marcou, e também durante esse tempo eles melhoravam e modernizavam as técnicas de navegação. A primeira inicial, 1415, conquista de Ceuta, que era um importante entreposto comercial árabe. Essas conquistas eu coloquei as principais em ordem cronológica, mas não é necessário
que vocês decorem elas. O que é importante é vocês verem como Portugal foi gradativamente conquistando e contornando a costa africana. E saibam que esse domínio de Portugal pela costa africana foi fundamental para a visão da escravidão como um comércio que se consolidou na Idade Moderna. Bom, 1425, Ilha da Madeira, 1427, Açores, 1434, Cabo Bojador. Cabo Bojador aqui. Ilha da Madeira e Açores eram ilhas oceânicas, ilhas atlânticas que não estão aqui. Entre 1436 e 1453, Portugal conquistou Guiné. E qual foi a importância da tomada de Guiné? Que no mesmo ano que Portugal tomou Guiné, os muçulmanos tomaram a Constantinopla, que era a cidade. Lembram, Constantinopla? Quando o Império Romano se dividiu em dois, Constantinopla ficou a capital do Império Romano Oriental. Vocês vão ver isso melhor com o professor João. E os muçulmanos tomaram Constantinopla. Era uma cidade que abastecia o comércio italiano. Então, os italianos não perderam o monopólio do Mediterrâneo, mas perderam só a fonte das especiarias. O que significou que agora, a partir de 1953, a expansão marítima teve sua importância aumentada, porque o país que descobrisse uma nova rota monopolizaria o comércio, porque seria a única rota. Então, desculpa, gente, é 1455 eu vi isso agora. Erros online. Então, quase um pouco mais de 30 anos depois, em 1488, Portugal contornou o Cabo das Tormentas através do Bartolomeu Dias. Foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança e o contorno do ponto mais ao sul da África, que também era conhecido como um ponto com mais monstros e maiores perigos, marcou que a chegada às Índias estava próxima. Tanto que 10 anos depois, Vasco da Gama finalmente chegou às Índias e fundou as primeiras feitorias portuguesas nas Índias. Portanto, Portugal conquistou o monopólio sobre o comércio do Oriente. Era quem comandava a Rota Atlântica. E, voltando, lembra que eu falei da importância do controle português sobre a costa africana? Bom, Portugal foi construindo feitorias por toda a costa africana. O que eram feitorias? Eram entrepostos comerciais, como se fossem fortificações. E essas feitorias possibilitaram que Portugal tivesse monopólio sobre transações comerciais de produtos da África, como ouro em pó, o marfim e pimenta malagueta. Eles também passaram a cunhar moedas na África, porque a África é um país com bastante reserva de ouro. E a partir de 1441, o tráfico de escravos foi intensificado. E na Idade Moderna, é a primeira vez que os escravos são diferenciados pela cor da pele e são tratados como mercadoria. Porque na Idade Antiga, os escravos eles eram prisioneiros de guerra, eles eram devedores, não havia esse comércio. Então, a gente vai ver melhor nas aulas de História do Brasil essa grande diferença entre a escravidão da Idade Moderna e a escravidão da Idade Antiga. Mas, principalmente, é tratar o escravo como coisa, como posse. E também Portugal já começou a desenvolver o plantio de cana-de-açúcar com trabalho escravo nas ilhas de Madeira, Açores, Cabo Verde e São Tomé, que eram aquelas ilhas atlânticas. Bom, agora nós vamos ver dos países retardatários. Outro país muito importante na expansão marítima foi a Espanha. Só que a Espanha teve um atraso de 88 anos com relação a Portugal, pois Colombo só chegou à América em 1492. Mas por quê? Vamos pensar. Lembra que a Espanha também passou pela Guerra da Reconquista? Porque se eles guerrearam contra os árabes muçulmanos, eles também tinham uma boa posição geográfica, porque afinal, olha que gigante essa saída para o mar deles, eles também tinham um pouco de saída para o Atlântico por aqui. Eles tinham uma boa posição geográfica, então por que eles demoraram 88 anos? Primeiro, a Espanha não demorou para alcançar uma unidade política.
porque a Espanha era formada por 4 reinos independentes: Leão, Castela, Navarra e Aragão. Nessa foto já havia juntado o reino de Leão e Castela. E apenas em 1469 ela começou a se unir politicamente com o casamento de Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, unindo esses 2 reinos. Ainda faltou Navarra e Granada. Só que eles só conseguiram expulsar definitivamente os árabes das suas terras em 1492. Já no século XV, neste ano, vamos voltar um pouco para as conquistas de Portugal. Portugal faltava 6 anos para chegar às Índias, então Portugal já tinha conquistado quase toda a costa africana e a Espanha estava muito atrasada. Por isso que a Espanha, os reis espanhóis investiram fortemente nas ideias de Cristóvão Colombo, de que a Terra era esférica e você navegando em linha reta chegaria ao ponto de partida, ou a um outro lugar, que seriam as Índias. Por que Portugal não investiu nessa ideia de Cristóvão Colombo? Porque para eles não era interessante. Eles já tinham uma rota mais simples, que era do Atlântico, eles não precisavam de outra, mas a Espanha precisava. Então eles investiram em Colombo. Em 12 de outubro de 1492, Colombo chegou à América, acreditando que tinha chegado às Índias, e ele morreu acreditando nisso. Mas o que aconteceu com essa chegada de Colombo em um outro continente, que eles ainda não sabiam que era um continente, entre Portugal e Espanha, os 2 países que já haviam desenvolvido a expansão marítima? Houve uma disputa pelas terras a serem descobertas, mas essa disputa, pela primeira vez, foi resolvida de forma diplomática, ou seja, de acordo entre os países. Primeiro, pela bula intercoeteira, feita pelo Papa da época, espanhol, que favoreceu a Espanha, e no ano seguinte, pelo Tratado de Tordesilhas. Qual era a diferença dos dois? A bula intercoeteira fazia um limite de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e o Tratado de Tordesilhas aumentava 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Uma questão importante é por que Portugal insistiu tanto em um novo tratado. A hipótese é que Portugal sabia de terras mais ao ocidente, e queria garantir o seu domínio. Mas isso não justifica, se Portugal estava tão interessado em novas terras, não justifica a demora da colonização efetiva do Brasil. Outra hipótese, que é a mais aceita, é que Portugal necessitava assegurar o domínio sobre a rota atlântica para as Índias. Porque percebam a largura da bula intercoeteira. A distância entre essa linha imaginária e a costa da África era relativamente pequena. Então, para a Espanha, valeria a pena contornar por aqui e chegar às Índias. Então, com a nova linha, essa distância ficou um pouco maior. Então, resolvida essa disputa entre Portugal e Espanha, mas Portugal e Espanha eram os únicos países europeus? Não. E houveram países retardatários nas grandes navegações que começaram a questionar essa divisão do mundo em 2. Quais foram os países retardatários? A Holanda, que também na época não era a Holanda que conhecemos hoje, mas sim vários reinos unidos dentro dos Países Baixos, que a Holanda era parte do Império Espanhol. Enquanto ela foi parte do Império Espanhol, ela repartiu dos lucros da Espanha e também ajudou o Brasil no açúcar. Mas em 1581, a Holanda ficou independente e passou a invadir as terras do Império Espanhol. A França saiu enfraquecida na Guerra de 100 Anos, se recuperou em 1515 e passou a contestar o Tratado de Tordesilhas. O que a França fez? Começou a enviar expedições para invadir as terras, a fazer saques marítimos. França tentou por 2 vezes invadir terras brasileiras, não conseguiu, mas conseguiu dominar uma parte das terras da América do Norte e também a parte da Guiana Francesa. Tanto que o Canadá
ele também tem uma parte do Canadá que fala francês. A Inglaterra também saiu enfraquecida da Guerra dos 100 Anos. Quando ela se fortaleceu, ela começou a incentivar a atividade de corsários, que eram piratas contratados pela coroa. Ela consolidou o domínio na América do Norte apenas no reinado da Elizabeth I, no século XVI, mas durante todo esse período, a Inglaterra ficou saqueando vários navios e levando muito do ouro espanhol, que já foi encontrado logo de cara. Bom, gente, aqui eu encerro o processo de expansão marítima de Portugal, Espanha e dos países retardatários. E no próximo vídeo eu vou terminar a primeira aula com a última parte, que é o Brasil pré-colonial. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu agradeço pela atenção e se cuidem. Até mais!